Abril 8, Ruth 2. O princípio da colheita das cevadas é próximo ao fim de abril. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás dos que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Quer dizer, a lei dizia, a Torá dizia, que tinham que colher e não voltar para recolher os que caíam, né, as espigas que caíam, para deixar que os pobres, as viúvas, os estrangeiros pudessem ter o que comer, partilhar o que tinham. Então ela ia atrás dos segadores, a Ruth. Por casualidade, que a gente sabe que não existe, a casualidade, o acaso não existe. Entrou na parte que pertencia a Boaz, que era da família do Elimeleque, da família da Noemi. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos que estavam colhendo: Adonai seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe, é um homem bom. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Viu a moça pegando, porque as mulheres naquela época ou eram do marido ou eram do pai. Tinha que saber de quem era aquela época. Respondeu o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde manhã e está aqui até agora. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Falou: não, você pode ficar sempre aqui recolhendo, que eu deixo você recolher. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás atrás deles. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Quer dizer, liberou tudo para ela. Então ela, inclinando-se rosto em terra, abaixou até o chão, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conhecias. Todo mundo já sabia a história que tinha acontecido com ela. Todo mundo já sabia, porque todo mundo fica sabendo tudo que a gente faz, bom ou ruim, né? O Senhor, Adonai, retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa de Adonai. Ele sabia que haveria uma recompensa para ela, por ela ter entregado a vida dela a Adonai. Seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Estão ali jogando confete um no outro, né? A hora de comer, Boaz lhe disse: chega aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados. Ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censurais. Quer dizer, deixa ela liberada para fazer o que ela quiser, pegar o que ela quiser. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem, e não as repreendais. Quer dizer, ainda vai jogando algumas assim para ela pegar. Esteve ela apanhando naquele campo até tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efá de cevada, quer dizer, bastante quantidade. Ela conseguiu de cevada que dava para sustentar todo mundo, levar para casa para Noemi. Tomou-o e veio à cidade. E viu sua sogra o que lhe havia apanhado, também o que sobrara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à nora: bendito seja ele do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Por que ela estava dizendo isso? Porque Noemi viu a mão de Deus naquela história. E como Boaz era parente de Elimeleque, de alguma forma estaria se cumprindo aquela lei do resgate, que o parente mais, situação melhor, deveria resgatar os bens daqueles que eram mais pobres e depois do ano do jubileu devolver, enfim, aquela história toda. E ela ficou toda feliz que ela viu que Deus não esqueceu dela e não esqueceu dos mortos, quer dizer, dos filhos delas que estava, do marido dela que estava morto, no caso, o marido. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Quer dizer, era um daqueles que poderia fazer o resgate, para resgatar as coisas delas e salvá-los da miséria. Continuou Ruth a Moabita: também ele me disse, com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Você pode ficar aí até acabar a colheita. Disse Noemi a nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Porque se uma mulher estrangeira, sozinha, num campo cheio de homem, claro que não perturbá-la. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher até que a cega de cevada e de trigo se acabou, e então ficou com a sua sogra.